Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no plenarinho da Assembleia Legislativa porque em instantes inicia a reunião da CPI da Energia Elétrica que tem o objetivo de investigar a prestação inadequada dos serviços de energia no estado do Rio Grande do Sul. Nessa tarde, presta depoimento aos deputados o presidente da FEPAM, Nilvo Luiz Alves da Silva, que já está aqui comigo. Boa tarde, presidente. A FEPAM, neste momento, tem algum grande projeto ou até médios e pequenos projetos com relação à energia elétrica? Bom, boa tarde. Não, a FEPAM, toda a infraestrutura do setor elétrico precisa passar pelo licenciamento ambiental. A FEPAM não fiscaliza os serviços prestados pelo setor elétrico, mas autoriza, uma vez apresentados os estudos, né, as obras, as linhas de transmissão, a geração hidrelétrica. E hoje a grande novidade, digamos assim, no perfil de trabalho da FEPAM é a análise da energia eólica, que na verdade tem sido a demanda quase única sobre a fundação no último ano. Ok, mas o senhor está preparado para esclarecimentos dos deputados, tendo em vista que a FEPAM tem um papel importante, porque passa tudo pela FEPAM, como o senhor disse, mas parece que hoje vai ser até uma reunião mais tranquila, tendo em vista que a FEPAM acho que só se insere nesse contexto porque presta um serviço à sociedade gaúcha. Exatamente, obviamente a FEPAM aqui está preparada para responder as perguntas, né, basicamente informar. A FEPAM não é um órgão do sistema elétrico, é um órgão do sistema de meio ambiente do Brasil, né, não controla o planejamento, o tempo em que as coisas são feitas dentro do setor elétrico. Então imagino que a curiosidade seja em relação aos processos de licenciamento, nós vamos dar os esclarecimentos que forem solicitados. Ok, muito obrigada pela sua participação na nossa transmissão ao vivo. Já está aqui no plenarinho o presidente da CPI, deputado Lucas Redecker, do PSDB. Lembrando que já continuam 7 requerimentos para serem votados pelos deputados. Há muitas semanas não tem votação, tendo em vista que não tem quórum suficiente, já que os deputados da bancada da base aliada não estão participando. E amanhã, devido ao impasse que aconteceu com relação à votação da escolha da relatoria, que o deputado Lucas Redecker, como presidente, votou e no desempate que deu entre Catarina Palladini do PSB e também o deputado Marlo Santos do PDT, e o deputado Ciro Simone do PDT questionou essa escolha pelo presidente, mas o deputado Frederico Antunes dá amanhã, aliás, a Comissão de Constituição e Justiça amanhã pela manhã vota o parecer contrário, mais uma vez, do deputado Frederico Antunes na CCJ. O primeiro parecer não foi aprovado, o parecer foi do deputado Giovanni Feltes do PMDB, e só vou dar uma recuperada nos 7 requerimentos que serão votados nessa tarde. Mas primeiro está chegando o presidente da CPI, deputado Lucas Redecker. Parece que hoje uma reunião vai ser mais tranquila, não é, deputado? Porque o trabalho da FEPAM é um trabalho diferenciado. Exatamente. Hoje nós vamos ter a condição de escutar a FEPAM e ela foi muito comentada em diversas das vezes que nós debatemos aqui com algumas entidades, principalmente as representativas do setor elétrico, dizendo que o andamento dos processos relacionados às licenças para as obras que deveriam ser feitas ou que estão pendentes a fazer, tanto na área de distribuição, transmissão e até geração, depende muito da FEPAM. E aí acabaria tendo uma dificuldade em alguns momentos relacionados às licenças, né? Então o objetivo da FEPAM participar da CPI é justamente explicar o andamento, como funciona a estrutura da FEPAM e o porquê da dificuldade muitas vezes da licença, das licenças serem expedidas pela FEPAM, dando condições de nós termos aí algumas obras que estão com grande necessidade de ser feitas. Por exemplo, as cooperativas, as permissionárias, que são aquelas pequenas empresas do interior que fornecem energia sem ser as 3 grandes, RGE, SE e AES Sul, elas têm muitos processos de licenças trancados, podendo, quem sabe, dar uma continuidade aí e um impulsionamento muito maior àquelas regiões que são atendidas por elas. E isso aí foi uma reclamação da próprio sindicato dessas cooperativas que participaram da CPI. E também a Eletrobras, a própria ANEEL, a própria Agergs também comentaram e colocaram para nós essa condição da dificuldade de licença. Então eu vejo que a FEPAM, em qualquer setor do estado do Rio Grande do Sul, que depende de crescimento, desenvolvimento e, acima de tudo, de infraestrutura, nós precisamos da FEPAM participando.
e ela é responsável por tudo isso. Então, é muito importante nós escutarmos a FEPAM e saber se ela vem cumprindo com as suas obrigações. Caso contrário, por que não? Se é falta de infraestrutura do órgão, déficit de infraestrutura de funcionários ou outras coisas. Amanhã pela manhã, a Comissão de Constituição e Justiça vota o novo parecer agora do deputado Frederico Antunes com relação à escolha do relator da comissão. O deputado Frederico disse que será encaminhado um projeto. O senhor espera que hoje esses deputados da base aliada já compareçam à reunião da CPI desta tarde? Não espero. Eles podem participar, são bem-vindos, como todos os deputados que participam. Assim como já deveriam ter vindo nas outras audiências, até pela própria responsabilidade que eles têm da CPI, pela representatividade que eles têm no estado do Rio Grande do Sul, porque eles representam regiões e partidos que representam segmentos que deveriam estar debatendo o assunto da energia elétrica aqui. Não tenho dúvida alguma que o debate amanhã na CPI, na Comissão de Constituição e Justiça, se dará relacionado a o que nós estamos vendo aqui, essa ausência do PDT, PTB e PT, e não tenho dúvida alguma que após nós solucionarmos isso será importante para o debate do relatório final, até porque grande parte desses deputados não acompanharam o andamento da CPI até o presente momento. Espero que consigam fazê-lo em virtude da necessidade que nós teremos aí agora nos próximos encontros, que serão a SSU, RGE e CE, que são as três envolvidas diretas empresas na distribuição de energia do estado do Rio Grande do Sul, e com a participação deles, evidentemente que o debate será um pouco mais prolongado. Mas o andamento da CPI está assegurado, o relatório não tem dúvida que será muito bem feito pelo relator Catarina, que vem se debruçando e trabalhando muito o assunto CPI, e não tem dúvida alguma que o problema de energia elétrica com a CPI já tem dado alguns resultados. Nós estamos vendo que em diversas cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul as empresas já estão envolvidas, já estão trocando postes de luz, estão trocando fiações e redes elétricas em virtude só do acontecimento da CPI, né? E tenho certeza que com o resultado dela, o encaminhamento para as autoridades que são as importantes, e no caso o Ministério Público e a Justiça, o nosso relatório da CPI, não tem dúvida alguma que a condição da energia do Estado ela vai ter que mudar. Muito obrigada, deputado Lucas Redecker, o presidente da CPI. Na sequência, eu vou conversar com o deputado Frederico Antunes, ele que amanhã, portanto, apresenta seu parecer que é contrário ao requerimento encaminhado pelo deputado Ciro Simone com relação à escolha do relator. Deputado preparado para amanhã, mas o senhor, o segundo parecer encaminhado, primeiro foi do deputado Giovanni Feltes na CCJ. Boa tarde. Sim, nós já conversamos, inclusive, com o deputado Ciro Simone, e acertamos uma forma de, primeiro, ficar definitivamente consolidado essa situação que hoje existe, né, do relator, seu deputado Catarina Palladini, vice-presidente deputado Fischer, presidente deputado Lucas, e continuar do jeito que estava desde o início, porque achamos que é a forma mais correta da interpretação do regimento. E para frente nós estamos sugerindo uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça que deixe claro que se porventura nas comissões nós tivermos empate nas escolhas de relator ou de vice-presidente, já que presidente é dado ao primeiro signatário da solicitação de comissões, a preferência para a presidência. Então, normalmente a presidência já tem garantido o nome do primeiro signatário. Então, para escolher para vice e para relator, se porventura der empate na primeira votação, a forma de decisão ser a proposta do Ciro, né, que ser o deputado mais velho. Deputado, e essa proposta não seria apenas para CPIs, mas para todas as comissões da Casa? Sim, nas comissões especiais, né? As comissões ordinárias da Casa são escolhidas pelas bancadas, né, por indicação. Então seria nas comissões especiais, nas comissões temporárias, né? Seria escolhido desta forma. Ok, muito obrigada, deputado. Vamos aproveitar para conversar enquanto não inicia a reunião, porque hoje é a 9ª reunião, é a 7ª reunião com oitivas, mas aconteceu uma audiência pública em Alegrete. Deputado, o senhor coordenou os trabalhos lá. Como é que foi, deputado? A sociedade também bem inquieta com relação à falta de energia lá na região da fronteira oeste? São duas coisas que a gente nota, né, vamos dizer assim, a ênfase dada pelos cidadãos. Primeiro, a qualidade,
a certeza da continuidade dos serviços prestados, né? Sem interrupções. E segundo, o preço, né? Qualidade e preço. E o preço, né? O custo hoje da energia aumentou na região onde a AES pratica a concessão em 30% médio. E isso, se não está totalmente hoje assimilado à indignação, vamos dizer, vai ficar nos próximos dias, porque a conta começa a ser paga a partir de hoje. E a primeira conta paga com 30% de aumento. Então, realmente, se nós não vimos ainda a intensidade maior de indignação, nós vamos ver a partir dessa semana, onde as pessoas começam a pagar 30% mais a sua energia. Até a cidade do nosso querido Giovanni Feltz, lá, que também é servido, Campo Bom, se eu não me engano, né, junto com a parte de Novo Hamburgo, é sul. Então, é a região da fronteira, até essa língua que entra aqui da concessão, né, na região do Vale dos Sinos. Muito obrigada, deputado Frederico Antunes. Eu converso agora com o deputado Giovanni Feltz, que acompanhou aqui uma parte da entrevista com o deputado Frederico Antunes. Quase iniciando a reunião, mas é tempo da gente conversar. Deputado, essa preocupação desse aumento da luz, entendeu? E que o governo federal precisa explicar para a AES Sul, os consumidores estão enfrentando problemas porque isso onera, sobretudo, o salário daqueles menos privilegiados. Lamentavelmente, o que está ocorrendo são medidas erráticas por parte do governo federal, né? Ele procura buscar na heterodoxia da economia e nas suas ações a sua manutenção e, de um modo geral, o aplauso fácil do eleitorado. A intervenção nas taxas de juros, a questão do controle do câmbio, há um ano e tanto atrás, a redução do IPI, onerando os municípios. Enfim, medidas como esta, que é a elevação da energia elétrica, elas estão atreladas também a um ano atrás, quando eles deram benefícios para as grandes empresas de energia elétrica. E é claro que uma hora essa corda tem que estourar, ela não se sustenta há muito tempo. E agora as empresas de energia elétrica vão recebendo um percentual significativo, que é uma facada no bolso do contribuinte, do usuário. E é verdade, assim como em Campo Bom, também Uruguaiana, do deputado Frederico Antunes, a AES Sul e outras tantas empresas que fazem a distribuição de energia elétrica no Rio Grande do Sul, acabam tendo suas contas majoradas até um ponto em que o usuário se sinta absolutamente extorquido. Isto é em função de medidas erráticas, heterodoxas por parte do governo federal, que lamentavelmente começa a pagar o pato em relação a elas. E o ACPI também serve para isso, para, de um modo geral, equilibrar essas questões, encontrar as motivações que levaram a isto exatamente. Muito obrigada, deputado Giovanni Feltz. Agora, neste momento, o presidente da CPI está abrindo os trabalhos dessa tarde e nós vamos direto à mesa. Registro a presença do deputado Giovanni Feltz, do deputado Frederico Antunes e do presidente, em voz fala, Lucas Redé. Aprovação das atas anteriores, aprovação da ata número 7, referente à audiência pública no Telete, no dia 2 de maio de 2014, ressalvado aos senhores deputados o direito de identificá-la como escrito. Leitura do expediente. Ofício número 435/2014, enviado pelo presidente da Câmara de Uruguaiana, solicitando empenho providência das autoridades com relação ao aumento do valor das taxas de energia elétrica repassada ao comércio, indústria e consumidores do Estado do Rio Grande do Sul, pela AES Sul, e também sobre a qualidade do serviço oferecido pelas concessionárias. 3. Conhecimento de matérias da alçada da comissão. Ofício número 225/2014, do presidente do CREA, Luiz Alcides Capone, indicando o engenheiro eletricista Jorge Fernando Ruschel dos Santos como representante daquela entidade nesta CPI. Não havendo quórum, passaremos aos assuntos gerais. Não abordaremos a ordem do dia, mas antes, porém, eu quero registrar a presença do Paulo Ayrton Nunes da Silva, que representa a FAMURS, sempre presente a FAMURS dos nossos encontros da CPI. Quero registrar a presença da Maria Helena Anes, assessora de imprensa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, Maria Dolores, da FEPAM, Ana Rosa Severo Beira, da FEPAM também, Cristiane Bandeira da Silva, da FEPAM,
doutora Caroline Vaz, do Ministério Público, muito obrigado pela sua participação. Quero registrar também a presença do Nilvo Silva, que é o presidente da FEPAM, diretor-presidente, que em seguida nós vamos escutá-lo. E quero agradecer a presença do público que nos prestigia sempre. Algum deputado inscrito para assuntos gerais? Deputado Frederico Antunes. Deputado Lucas Redecker, inicialmente eu quero cumprimentar o colega pelo aniversário. Muito obrigado. Está aniversariando hoje. Peço até uma salva de palmas para o nosso aniversário. Obrigado. E dizer que o deputado Giovanni também saudá-lo, o presidente Nilvo e toda a equipe da FEPAM, que prestigia essa comissão. Eu sei que o presidente Nilvo tinha um encontro em Brasília e desmarcou para estar aqui conosco. Então, agradecemos o seu gesto e, com certeza, a colaboração que vai dar para o trabalho desta comissão. E lembrar, presidente, que nós temos hoje, por uma coincidência que foi marcado, no mesmo horário da nossa CPI, nós temos às 2h30 a apresentação das emendas ao PL 84, que é o PL que busca fazer correções no plano de prevenção e combate a incêndio. Então, eu não sei como nós podemos harmonizar isso, né? Primeiro, porque eu gostaria muito de ouvir o presidente Nilvo e trocar algumas ideias com ele também sobre o tema da nossa comissão parlamentar e poder estar lá. Eu sou líder de bancada e Vossa Excelência também é, o Giovanni também é, nós três somos. E não são só os líderes, mas imagino eu que nós somos alguns dos poucos que vão estar na casa hoje e participamos desse debate intensamente, né, Giovanni? Tanto na comissão especial como agora também, essa sistematização. Então, eu peço ao presidente que a gente possa, com os nossos convidados, né, combinarmos uma forma que, como de praxe, Vossa Excelência sempre trabalha dessa forma, seja elegante, né, para nós podermos estar nos dois lugares. Tem que ver como nós vamos conduzir isso. Segundo lugar, presidente, em relação à solicitação que eu fiz na semana passada de nós convidarmos para estarem aqui novamente a representação do Ministério Público Federal e a representação da ANEEL, convidarmos. E imagino eu continuo entendendo que nós não precisamos de deliberação da comissão, porque foram manifestações que aconteceram em reuniões que foram aprovadas pelo quórum exigido pelo regimento e que acabaram sendo contraditórias as opiniões, as manifestações. Então, nós convidaríamos para esclarecimentos, e eu acho que cabe fazermos isto, devemos fazer isto, né? Porque no momento em que o Ministério Público Federal diz que está diligenciando na ANEEL, né, com pedidos de informações sobre a concessão que ainda não foi reativada para os trabalhos da Companhia Estadual de Energia Elétrica, né, como concessionária aqui no estado do Rio Grande do Sul, junto à ANEEL. E a ANEEL, quando veio aqui, disse que quem tem a responsabilidade de fazer a revisão da concessão, ou dar novamente concessão, é o Ministério de Minas e Energia. Então, nós ficamos agora com posições que são antagônicas, né? Não são semelhantes. O Ministério Público dizendo que está buscando, junto à ANEEL, a resposta sobre a concessão que, desde janeiro, né, ela findou por o prazo e não foi restabelecida, e a ANEEL está dizendo que não é com ela, que é com o Ministério. Então, eu pergunto para o presidente se é possível nós tentarmos, né, fazer com que, num espaço deste agora, de assuntos gerais da semana que vem, nós convidarmos para que o Ministério Público Federal venha novamente e a ANEEL possa estar também, para termos esse esclarecimento. Se nós não conseguirmos desta forma, seria a primeira tentativa, ou para a primeira segunda-feira, ou para a segunda segunda-feira, mas que a gente possa fazer um espaço para esclarecimentos. E se nós não tivermos a possibilidade de fazer desta forma, nós fazermos, então, tentarmos fazer por votação.
Mas me parece que, por já terem vindo, já ter sido aprovado o requerimento para a vinda deles e terem feito eles manifestações diferentes, nós podemos convidá-los para poder, vamos dizer, desfazer essa dúvida agora de quem realmente tem responsabilidade, né? Então, essa é a solicitação. E uma outra situação também, presidente, está gravado que o doutor Geraldo da Camino, quando veio aqui, verbalmente eu fiz a solicitação. Primeiro perguntei se já tinha sido notado pelo Ministério Público de Contas, se foi cumprido ou não por parte do Executivo a nossa norma de criação de conta exclusiva para depósito daquele valor de R$ 1.3 bilhões. E o doutor Geraldo da Camino disse que não tinham ainda feito esta observação, essa busca de informação. E eu perguntei a ele se era necessário fazer por escrito. E, se eu não me engano, ele disse exatamente o seguinte, que ele dava-se por intimado, né, para poder buscar essa informação. Então, se ele disse isso, ele já deve estar em busca da informação. Então, eu acho que nós também poderíamos convidar o doutor Geraldo da Camino, convidá-lo para estar aqui na semana que vem, na segunda-feira, para nos trazer a resposta, né? Já que passamos aí quase 30 dias, se não foram 30 dias, estamos chegando aos 30 dias do dia que ele veio aqui, né, para buscar informação. Então, também são duas coisas que eu peço, a vinda do Ministério Público Federal e da ANEEL, e a vinda do doutor Geraldo da Camino, Ministério Público de Contas, para nos informar, que foi junto também com um membro do Tribunal de Contas que estava aqui, né, para informar sobre, dar a resposta sobre a nossa pedido de informação. Então, são essas questões que eu gostaria de manifestar aqui nesse espaço. Obrigado, deputado Frederico Antunes. Primeiro, deputado, a respeito do encontro e da reunião que está ocorrendo na presidência, até o presidente Socella me ligou na semana, que haviam marcado no horário das 14h30, bem no horário da CPI, porque não havia, pela agenda, um outro horário disponível. E aí nós até mais ou menos conversamos da condição, até pelo prazo regimental que nós temos da CPI, de dar o andamento à CPI, mas sabendo do prejuízo que a CPI pode ter em virtude disso, da ausência dos colegas deputados, e também da diminuição do número de líderes, não pela quantidade que estarão lá na reunião, mas justamente pelo debate, pelo acompanhamento da lei do PPCI que nós fizemos aqui na casa. Acho que todos nós participamos da comissão, debatemos em plenário, naquele momento em que o governo pediu preferência para algumas emendas e deixou outras de fora, que foram construídas pelas comissões e pelos deputados no andamento do projeto. E é isso que acabou fazendo com que nós tenhamos hoje um novo debate relacionado a isso, pelo atraso e o não cumprimento daquelas emendas. Relacionado ao convite do Ministério Público de Contas e da Eletrobras, ou melhor, da ANEEL, que Vossa Excelência faz, a nossa assessoria nos informa que nós temos 3 dias livres que nós poderíamos utilizar ainda, e a CPI já deixou esses dias livres justamente para esse momento, caso nós tenhamos necessidade de algumas convocações extraordinárias em virtude de esclarecimentos ou por próprio debate do relatório prévio, né? Que é o dia 23, o dia 30 e o dia 7 de julho, 23 de junho, 30 de junho e 7 de julho. Parece-me que a assessoria nos informa que nós temos aí uma certa divisão relacionada ao entendimento de chamar novamente, ou convidar, ou convocar, enfim, aqueles que já estiveram aqui. Uma parte acha que nós temos que aprovar um requerimento novamente, que dá condição de um convite ou de uma convocação, e a outra acredita que nós, por já ter previamente chamado e aprovado esse requerimento,
nós poderíamos pedir um novo esclarecimento. Então, no meu ponto de vista, como nós temos essas 3 datas, e isso aí dá mais ou menos um mês, uns 20 e poucos dias para frente, porque no dia 2, na próxima segunda-feira, nós vamos escutar a RGE, dia 9 nós vamos escutar a S-Sul, e no dia 16 nós vamos escutar a CE, e elas já estão em caráter individual, em virtude, não tem dúvida, do amplo debate que nós teremos relacionados com cada concessionária, até porque tudo que foi recolhido e debatido até agora, nós vamos querer aí tirar diversas dúvidas e alongar o debate relacionado a isso. Então, até segunda-feira que vem, eu gostaria de nós termos um encaminhamento já concreto da nossa assessoria, e aí essa presidência toma a decisão. Caso nós tenhamos que aprovar, nós teremos uma dificuldade de quórum na CPI. Espero que nós possamos buscar o quórum e que outros deputados possam participar também. Caso nós tenhamos a condição de só renovar o convite que já foi aprovado aqui, sem dúvida alguma eu não tenho menor problema em ter a convicção de que o Ministério Público de Contas virá novamente. A ANEEL, no caso, é um convite, não pode ser uma convocação, né, em virtude de ser uma agência federal. E o encaminhamento que foi dado, que Vossa Excelência colocou, sobre a conta, que nós aprovamos uma emenda aqui e conseguimos ganhar do governo que fosse específica para 1,3 bilhão de reais da CE, nós já encaminhamos, aí não como CPI, nós já encaminhamos o pedido para o Tribunal de Contas do Estado, e o Ministério Público aqui de Contas afirmou que faria esse encaminhamento da concretização desta conta, e que nós possamos ter a informação de que esse dinheiro está, né, depositado na conta, como foi aprovado pela emenda. Porque no momento em que nós escutamos, o senhor muito bem lembra disso, o Tribunal de Contas aqui, ele disse que ainda não tinha o anúncio de que esse valor estava na conta do Banrisul, determinado como nós havíamos aprovado em plenário. Então, a minha sugestão é que nós possamos tocar e encaminhar para o dia 23, 30 ou dia 7 essa sugestão do deputado Frederico Antunes, para que nós possamos, sim, chamar novamente, caso a maioria ache conveniente, ou mesmo pela decisão tomada de caráter individual aqui do regimento, para nós deliberarmos e escutarmos novamente e sanarmos as dúvidas. Eu não tenho dúvida que a CPI, ela tem, e os membros têm esse direito e, acima de tudo, essa preocupação. Se nós não tivemos aquele assunto bem debatido e que ele não conseguiu dar resolutividade ao que nós viemos debater aqui, nós temos que novamente conferir e convidar aquelas pessoas que possam nos esclarecer de maneira direta esses detalhes. Eu entendo que nós podemos convidar para estarem aqui na semana que vem, mesmo eles não podendo, dizendo que não pode vir ou não venham. Mas o convite para esclarecimento, eu acho que nós podemos fazer, porque nesse período dos assuntos gerais, cabe a tratar exatamente de tudo que é tipo de diálogo que nós já debatemos aqui, ou que nós temos vontade de fazer. Então, convidar na semana que vem o Ministério Público de Contas para poder falar sobre a resposta, sobre aquilo que nós perguntamos. O doutor Dacamino pode alegar que não tem ainda a resposta, portanto, não virá. O doutor Dacamino pode dizer que já tem a resposta e, portanto, virá dar a resposta. Se nós perguntarmos ao Ministério Público Federal se eles têm condições de virem aqui para nos trazer algum documento demonstrando que, efetivamente, o que foi dito é de responsabilidade da ANEEL e simplesmente, tudo, né, passa pelo crivo dela para poder renovar uma concessão, convidarmos para que eles estejam aqui na semana que vem e tragam essa confirmação. Porque eu acho que nós já estamos numa fase da comissão que, inclusive, Vossa Excelência diz, nós esperamos amanhã, o deputado Giovanni e eu, né, encerrar aquele capítulo, né, sobre o debate, né, que foi colocado pela bancada do PDT, de que estava certo ou errado a forma de nós aprovarmos, né? E aí, imagino eu que os deputados virão novamente na comissão para poder aprovarmos. Tem um requerimento meu, inclusive, que já
quando eu protocolei o 114, era para que o Ministério Público também pudesse buscar junto à ANEEL o detalhamento do uso de informações que foram obtidas para poder decretar o aumento de 30% sobre as contas de quem é servido pela SSU. E se porventura não tivesse, né, muito claro qual foi a base que foi dado para esse aumento, que considerado por muitos agora que estão pagando um aumento abusivo, né, ou acima daquilo que deveria ser, o Ministério Público, inclusive, ingressar com uma ação, né, para estancar a cobrança até que mais esclarecimentos fossem dados e que nós tivéssemos a certeza de que o aumento não foi um aumento abusivo ou acima do normal que deveria e poderia ter sido dado. Então, eu volto a pedir para o presidente que seja feito o convite para, na semana que vem, o Ministério Público de Contas possa vir para responder a nossa pergunta e o convite para o Ministério Público Federal e para a ANEEL para vir aqui sanar esta dúvida que nós ficamos agora. Se eles puderem vir, vêm assuntos gerais. Se não puderem vir, ou se não vierem na primeira e no segundo convite, aí sim nós tentamos nessas datas que estão em branco, né, através de uma ação, vamos dizer, de plenário, né, de votação de plenário. Obrigado, deputado Frederico Antunes. Vamos dar um encaminhamento ao pedido do deputado Frederico Antunes. E os deputados estão se retirando em virtude do evento que teremos na presidência, mas, de qualquer forma, nós daremos a continuidade ao andamento das nossas oitivas. E, não tendo mais deputados a se manifestarem, nós passaremos ao procedimento das oitivas e os representantes. Eu convido para compor a mesa o diretor-presidente, senhor Nilvo Luiz Alves da Silva, presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, da FEPAM, por favor, que fique aqui ao nosso lado e fique à disposição aqui pelo tempo regimental. A nossa CPI, ela tem por favor, seja bem-vindo. Nós temos o rito aqui da CPI, presidente, de dar de 10 a 15 minutos ao convidado. No caso, em virtude de estar só o senhor aqui, pode passar um pouco do tempo, sem problema algum. E pedimos que os convidados eles coloquem, relacionados à condição energética do Estado, a relação que se tem do órgão que eles aqui representam, no caso a FEPAM, das licenças, enfim, tudo que vocês encontram internamente, o senhor como presidente que administra o órgão, que possa nos explicar nesse prazo regimental aí a condição do andamento de como vão as coisas relacionadas à energia elétrica. O tempo é seu, está à sua disposição em caráter regimental. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Lucas Redecker, presidente dessa CPI. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês e também falar um pouco sobre o trabalho que nós estamos buscando fazer hoje à frente da FEPAM. Então, meu nome é Nilvo Silva, eu sou engenheiro químico, eu tenho mestrado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Londres. Fui supervisor de meio ambiente aqui da Secretaria de Meio Ambiente na Prefeitura de Porto Alegre. Já fui presidente da FEPAM de 99 a 2002. Fui diretor de licenciamento do IBAMA em Brasília, aí nesse caso, sim, tratando muito mais fortemente com o setor elétrico, já que lá estão as grandes hidrelétricas de expansão de geração no Brasil. E, a partir de 2005, trabalhei no Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, em Nairobi, no Quênia, sede mundial do programa. E voltei à FEPAM, voltei ao Estado e ao Brasil em maio do ano passado, para
auxiliar na reconstrução da FEPAM depois de todos os problemas que ela teve num período mais recente, mas também por um longo período de desinvestimento e que levaram aos problemas crônicos que eu acho que todos nós conhecemos de uma maneira ou de outra, que estão largamente apontados, principalmente nos relatórios históricos já, né, do Tribunal de Contas do Estado. Então, nós, a partir do ano passado, buscamos, e com uma grande colaboração dessa casa, né, que aprovou por unanimidade o novo plano de cargos, funções e salários da Fundação, que certamente é um dos pilares para que nós tenhamos um órgão ambiental com a capacidade de responder à enorme demanda que nós temos no Estado hoje. A segunda, evidentemente que eu posso falar um pouco mais sobre essas ações à medida que haja interesse mais adiante. Em relação ao setor elétrico, obviamente todos sabem disso, mas é importante frisar, a FEPAM não é um órgão do sistema elétrico brasileiro, é um órgão do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ela não define o planejamento do setor elétrico, ela não define o tempo de apresentação dos projetos do setor elétrico, ela não define também a qualidade dos projetos e nem o nível em que meio ambiente é incorporado nesses projetos. E isso tudo tem a ver, na verdade, com o tempo que a principal função da FEPAM, que é licenciar a infraestrutura do setor elétrico, acontece. A FEPAM não fiscaliza os serviços, né, não fiscaliza a qualidade dos serviços prestados, mas basicamente avalia projeto a projeto aqueles que são apresentados para análise junto à Fundação. Nós não temos hoje no Rio Grande do Sul nenhum grande projeto do setor elétrico em processo de licenciamento. Então nós temos, se vocês olharem para as térmicas a carvão, não há processo de licenciamento na FEPAM hoje. Na verdade, ao contrário, há vários projetos licenciados que nunca buscaram a sua viabilidade técnico-econômica, né? Nós temos um conjunto razoável de pequenas centrais hidrelétricas em licenciamento e nós temos, aí sim, onde nós temos a demanda hoje, tanto por parte do setor elétrico, mas por empreendedores privados, né, que é a expansão da geração eólica no Rio Grande do Sul. É essa grande demanda hoje sob o trabalho da Fundação, né? Não há as grandes linhas de transmissão, as grandes unidades geradoras. Essas estão todas licenciadas no Rio Grande do Sul. Como é que funciona o licenciamento? Como é que funciona a relação do licenciamento com o setor elétrico? Acho que é um tema importante. Bom, todos estão lembrados aqui do apagão de 2001, né? Uma época em que, casualmente, eu também presidia a FEPAM, em que se falou muito naquela época sobre a importância dos temas ambientais, mas, na prática, a Agência Nacional de Energia Elétrica fazia as concessões e era o empreendedor privado ou público que ganhavam as concessões, os responsáveis por aprovar a viabilidade dos projetos que o próprio governo concedia. Então, acontecia, como acontecia não só na área de petróleo, só na área de energia elétrica, como também na área de petróleo e gás, de o ganhador de uma concessão do Estado ser negado pelo próprio Estado a licença para que esse projeto pudesse ser viabilizado. Então, o mesmo governo que concedia, negava a licença, o mesmo governo que concedia a exploração de petróleo, negava a licença para a exploração e também para a geração de energia elétrica. Eu fui um dos técnicos em Brasília naquela época que participou do processo de mudança desse padrão e a partir de 2003 ou 2004, não me lembro bem, nós invertemos então, através de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, nós revertemos a ordem das coisas e hoje no Brasil a licença ambiental passa a ser uma condição para as concessões realizadas pela ANEEL, né? Esse, por exemplo, é o padrão que nós temos hoje no sistema, na expansão da energia eólica aqui no Rio Grande do Sul. Então, há uma pressão muito grande, principalmente para a obtenção das licenças prévias, né, que são a condição básica para que os nossos projetos possam competir nos leilões realizados no nível federal.
E aqui eu faço um parênteses para explicar um pouquinho como é que funciona o tema, o que é uma licença prévia, o que é uma licença de instalação, o que é uma licença de operação. A legislação brasileira, isso foi estabelecido na Política Nacional de Licenciamento, a Lei 6938 de 1981, estabelece, então, o processo de licenciamento ambiental em 3 fases distintas: licença prévia, licença de operação, licença de instalação e licença de operação. A licença prévia é basicamente o processo administrativo que avalia a viabilidade do projeto. E é, via de regra, a fase mais complexa do processo de licenciamento ambiental. É nessa fase que se pedem os estudos de impacto ambiental, é nessa fase que se realizam as audiências públicas. Por lei, por legislação federal, o prazo do órgão ambiental para análise de processos com estudo de impacto ambiental, licenciamento prévio, é de 1 ano. Com o estudo de impacto ambiental, esse é o tempo dos órgãos ambientais, não o tempo que o processo todo leva. É evidente que esse tempo depende da complexidade de cada projeto. E projeto sem estudo de impacto ambiental, com um processo mais simplificado, o tempo é de 6 meses. O deputado Frederico Antunes mencionou que eu estava indo a Brasília e fiquei para essa reunião de hoje. O que nós estamos discutindo em Brasília agora é justamente a revisão das resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente que disciplinam o licenciamento ambiental em todas as áreas, né, não só na área de energia. E na quarta-feira o Conselho Nacional de Meio Ambiente vai estar votando uma resolução que disciplina o licenciamento ambiental de parques eólicos como um padrão para todo o Brasil. Hoje, cada estado licencia de um jeito diferente. Então, o licenciamento prévio é a etapa mais complexa do processo de licenciamento. Uma vez aprovada a viabilidade daquela, o conceito daquela obra, a localização daquela obra, se passa, então, aos projetos executivos para que se emita uma licença de instalação que autorize o início das obras. Então, na prática, ou na teoria, melhor, a licença prévia é o aspecto mais complexo. Como a licença prévia passou a ser uma condição para as concessões, houve muita pressão para que esse processo se agilizasse, e não só a FEPAM, mas como muitos órgãos do país acabaram fazendo um licenciamento prévio mais rápido e deixando muitas das questões que eram resolvidas anteriormente no processo de licença prévia para serem resolvidas no processo de autorização da obra. Então, houve uma certa reversão dessa demanda. A licença prévia passou a ser mais simples e a licença de instalação mais complexa. E, a partir da licença de instalação, o tempo, na verdade, não é mais o tempo do órgão ambiental, mas o tempo que se necessita para fazer uma hidrelétrica, para fazer um parque eólico, o tempo da obra, na verdade. E, uma vez que essa obra seja feita de acordo com as condições estabelecidas na licença, ela vai ganhar, então, a licença de operação. Então, esse é mais ou menos o quadro geral, né? Nós já apresentamos, inclusive a comissão, a lista de empreendimentos tramitando na FEPAM, a maioria deles já com licenças obtidas, uma parte também tratando das suas licenças de prévia e de instalação, mas muitas já operando, né? E, evidentemente, nós estamos à disposição para apresentar qualquer detalhamento que for julgado relevante, né? E para concluir a minha introdução, destacar que o deputado Redeca já mencionou, mas nós temos aqui técnicos da FEPAM que trabalham diretamente na área do licenciamento do setor elétrico, que podem dar informações mais específicas do que as que eu, obviamente, posso dar aqui. A FEPAM realiza 12 mil licenciamentos por ano, evidentemente que é impossível ter isso é um banco de dados, não a memória do presidente. 12 mil licenças por ano, né? Então, que é mais ou menos o que os estados fazem hoje, né? Considerando que aqui no Rio Grande do Sul, para mencionar, os municípios, ao contrário da maior parte do Brasil, já licenciam num nível bastante razoável. Então, o levantamento do Tribunal de Contas, feito em 2012 sobre 2011, já apontou que os municípios no Rio Grande do Sul emitem mais de 40 mil licenças por ano, portanto, 4 vezes mais do que a FEPAM, evidentemente com um conjunto muito maior de atividades muito menores, que é o padrão de trabalho dos municípios. Então, há vários temas
ligados ao que eu falei aqui, mas eu prefiro parar aqui e aguardar para entender exatamente qual é a demanda de informação que nós temos aqui, tanto da mesa quanto do plenário, e aí nós vamos estabelecer um diálogo um pouquinho mais substantivo sobre o tema do licenciamento e, imagino, sobre, obviamente, do setor elétrico em particular. Então, queria chamar a atenção para a doutora Ana Rosa Berê, que é chefe do Departamento de Qualidade da FEPAM, que basicamente faz todos os licenciamentos de eólica e hidroeletricidade e também licencia as linhas de transmissão, né? Nós temos um setor à parte que licencia a indústria, que é onde também ocorre o licenciamento das termoelétricas. Eu não mencionei, mas a gente começa a ver os primeiros sinais das térmicas, não só propostas de térmicas não a carvão, mas casca de arroz, resíduos de madeira, né? Da indústria da madeira, e também algumas que já começam a queimar pellets, que já é uma tendência enorme na Europa, né? São geração de energia térmica a partir de madeira. Temos a doutora Cristiane, que é a chefe do jurídico da FEPAM, o doutor Spineda, que é uma técnica das mais experientes na casa, e que hoje é a presidente substituta da fundação, e a doutora Lena, que é a nossa assessora de imprensa. Então, eu paro por aqui e aí fico à disposição de vocês para nós fazermos um diálogo. Obrigado, presidente. Sejam bem-vindos as funcionárias aí que nos representam lá na FEPAM. Eu vou passar a presidência para o deputado Catarina, o relator, e aí eu vou iniciar fazendo as perguntas e, posterior, o deputado Catarina, nosso relator, também vai fazer as suas perguntas. Obrigado, presidente. Deputado Lucas Redecker, o senhor está com a palavra, por favor. Obrigado, deputado Catarina. Presidente, sobre a gente, não só no caso da energia elétrica, mas historicamente, não sei se acaba sendo uma condição de todos os setores que vêm a se instalar no Estado, ou ampliar, construir, enfim, uma condição de um pouco além do prazo na demora das licenças, né? Independente de quais são. E até nós, como parlamentares, acabamos tendo essa... Quem sabe a Assembleia vira um pouco o balcão de reclamações, né, pela representatividade que a gente acaba tendo no Estado do Rio Grande do Sul e deputados de partidos diferentes. E não estou dizendo que é uma condição específica apenas desse momento, desse governo, mas uma condição histórica, né, da FEPAM. Então, eu gostaria